grave violência, além de existir um armamento pesado, forças especiais, e aqui também faço, presidente, uma ressalva, porque acabaram, e corretamente se noticiando, mas as forças especiais, os chamados kits pretos, acabaram ficando com estigma, em virtude de alguns componentes que fizeram, que atravessaram o Rubicão para práticas delituosas. Mas as forças especiais são importantes dentro do Exército, e o Exército brasileiro é uma arma digna historicamente no Brasil. Agora, quem bolou todo esse discurso a partir dos réus Alexandre Ramagem, a BIM Paralela e Augusto Heleno, mas quem executou tudo foi o próprio líder, Jair Messias Bolsonaro. E aqui, presidente, presidente, perdão, me destaquei, que é sempre presidente, porque foi quem me deu posse no Supremo em 22 de março de 2017. Espero que não esteja arrependida. Agora não dá mais. Quem sempre foi, além de líder, o ponta de lança desse discurso populista que caracteriza as novas ditaduras no mundo todo, foi Jair Messias Bolsonaro, para desacreditar o Poder Judiciário. Então, era fraude às urnas, deslegitimação da Justiça Eleitoral e do Poder Judiciário, necessidade de intervenção militar, perpetuação do poder. Colegas, desde meados de junho de 2021 até 8 de janeiro, o discurso é o mesmo. Não há como, presidente Zanin, negar o liame, o nexo causal, lá atrás, de junho de 21 até janeiro de 2023. E, presidente, como uma imagem vale mais do que 1000 palavras, eu vou demonstrar como sempre o que foi tratado pelos órgãos públicos, os órgãos públicos e a organização criminosa, vamos deslegitimar a Justiça Eleitoral, as urnas, para acabar com o Poder Judiciário, intervenção militar, Bolsonaro no poder sempre. Tudo isso que... Há um dado a mais. Por favor. Que consta do tal decreto golpista. A criação de um comitê era o fim da Justiça Eleitoral. Exato. E tudo isso... A proposta de uma comissão composta por outras pessoas era exatamente a necessidade, que não é inédita. Não é inédito. Apenas é triste. Ou seja, mas no dia 8 de janeiro, nos acampamentos, nas manifestações em 7 de setembro, tudo isso eram atos aleatórios, tudo isso foi construído pela organização criminosa. E rapidamente agora sim, rapidamente, como eu disse, presidente, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Por favor. Aquela? E eu... nós começamos com... No nosso Supremo Tribunal Federal. Se isso não é ameaça, isso grave ameaça... não acontece. Temos um ministro dentro do Supremo que ousa continuar fazendo aquilo que nós não admitimos. Logo, um ministro que deveria zelar pela nossa liberdade, pela democracia e pela Constituição, faz exatamente o contrário. Ou esse ministro se enquadra, ou ele pede para sair. Imagens de Jair Bolsonaro em discurso na Avenida Paulista, junto a uma multidão de apoiadores. De uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Arquivar os inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Sai
reprodução agora na sessão, ou seja, já estava combinado previamente com a equipe técnica, inclusive a reprodução de um trecho em áudio e imagens de um discurso em cima de um carro de som de Jair Bolsonaro na Avenida Paulista. É o à parte que está fazendo agora, Chu e Kelly, o ministro Alexandre de Moraes na primeira turma. Uma jogada ensaiada, claramente. É importante ouvir o que ele diz agora, Stout, porque ele vem para corroborar, né, o conteúdo deste vídeo e cobrar respeito à instituição e ao próprio Moraes. Ao voto de ontem, né? Resposta clara ao voto de ontem, Matheus. Dizendo que não vai mais cumprir decisões do juiz da comarca? Nós aqui placitaríamos isso? Qual o recado que nós queremos deixar para o Poder Judiciário brasileiro? Qual o recado, qual o precedente que nós queremos deixar para o juiz lá da comarca, que não tem a segurança que nós temos, que sozinho na comarca é o verdadeiro representante do Poder Judiciário e que faz a justiça na comarca? Nós vamos placitar que todo prefeito possa ir no dia 7 de setembro, como um patriota, jogar a população contra o judiciário? Após isso que ocorreu em 7 de setembro de 2021, todos aqui no Supremo, e o presidente e o ministro Flávio Dino ainda não se encontravam, passaram a sofrer 10 vezes mais ameaças. E eu, obviamente, 1000 vezes mais ameaças. Isso não é uma grave ameaça ao funcionamento do judiciário? Determinar, arquive o inquérito, chega, saia. Por favor. Parece que essa Cristiano Zanin, presidente da primeira turma, Stout, que faz a primeira intervenção dele. Que me parece própria dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, coagir uma instituição para que se arquive algum inquérito, para que se arquive um processo, isso é inadmissível e faz parte dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Exatamente, porque nesse dia fui eu. Se eu arquivasse, se eu curvasse a cabeça e covardemente aceitasse e passasse para outro relator, amanhã seria o outro relator. Ou seja, é um crime não contra o Alexandre de Moraes, um crime contra o Estado Democrático de Direito, um dos poderes, o Poder Judiciário. Prometo que estou terminando, ministra Carmen. Termina que eu tenho um voto para Não, e aí a gente vê, gente, porque todos eles bem-humorados entre si, só tem um que não faz a parte, é o isolamento do ministro Fux. Ontem ele deu aquele voto e teve todo o tempo, mas agora a gente percebe claramente, Matheus Chu estava analisando, o isolamento do ministro Fux. Se o decano, que é de outra turma, veio aqui, se o Alexandre de Moraes está mostrando vídeo que está numa parte, que precisa de apoio técnico para mostrar, tem uma unidade, né? O vestiário unido com isolamento claro. E algo que foi construído, né? Que é ali após o voto do ministro Luiz Fux. Moraes está reproduzindo agora no telão imagens do 7 de setembro de 2022. O vídeo reproduzido antes é de 7 de setembro de 2021, porque os atos do Dia da Independência, eles se tornaram, né, esse ponto de resistência de Bolsonaro às ações com as quais ele não concordava, e alguns dos discursos mais inflamados contra o Supremo ocorreram justamente nessas datas, um deles reproduzidos há pouco aqui. Os dois antes das eleições. Isso vai conformando uma maioria, não são votos explícitos ainda pela condenação, são diálogos entre os ministros, mas vai se conformando uma maioria com voto ou manifestação de Carmen Lúcia e interpelação de Cristiano Zanin, que são os dois que faltam votar. Agora com imagens do dia 8 de janeiro de 2023. Perfeito, as imagens do Congresso, do Supremo, do Palácio do Planalto, todos eles depredados com áudio mostrando o que foi o 8 de janeiro. Dos três poderes, olha, claramente, o que começou em junho de 2021, continuando até janeiro de 2023. Som ambiente da intervenção militar naquele dia e, ao mesmo tempo, a narração do ministro ao vivo no plenário. Vou passar para a foto depois. E no dia, só para destacar, das imagens, o mesmo discurso. Criado pela organização criminosa, intervenção militar, Bolsonaro presidente. Aqui não está Mauro Cid presidente, aqui não está Walter Braga Neto presidente,
Não está Garnier presidente. Não está Anderson presidente. Não está Ramagem presidente. Aqui não está os demais réus. Aqui está o líder da organização criminosa, presidente, que insuflava tanto que, em algo lamentável, e em 30 segundos encerramos, com a camisa, com a figura do presidente, se destrói o relógio dado, né, vindo ao Brasil com Dom João VI. Todos se recordam isso. Ele também não está com a camisa de nenhum dos outros co-réus, está com a camisa do líder da organização criminosa, Jair Messias Bolsonaro. Obrigado. Evidentemente muito dura do ministro Alexandre de Moraes, é o estilo dele, e ele mostra imagens em um modelo muito adotado, Stout e Mari, em julgamentos pelo Ministério Público. Quem costuma fazer isso é a acusação. Isso só reforça aquilo que a gente tem destacado, né, há bastante tempo sobre o perfil do ministro Alexandre de Moraes, que até exaltado agora respondia, né, que ele é o voto do ministro Luiz Fux, inconformado com a absolvição de Bolsonaro e até mesmo com isso que parece de fato ser uma contradição, que é a condenação de Braga Neto e o tenente-coronel Mauro Cid, enquanto se absolve quem era o presidente da República. A sessão é a sessão do voto da Carmen Lúcia, mas o que a gente está vendo aqui não é o voto, né? Até aqui, apesar, claro, né, tecnicamente tem o voto, mas a gente teve um momento que a gente precisa separar, que é o momento que a turma quis demonstrar unidade. O Alexandre de Moraes, ele não tinha conseguido responder ao Fux ou fazer interpelações à parte, ele fez agora, ele fez aqui, agora ele respondeu para o Fux, ele falou, aqui não estava escrito Braga Neto, aqui não estava escrito, né, Cid, estava escrito Bolsonaro, ele dá uma resposta, ele está falando, não é para Kelly, não é para o Stout, ele está falando pro ministro Luiz Fux, como tal, foi a própria Carmen Lúcia, o Flávio Dino e até a intervenção do presidente Cristiano Zanin. Então, separada essa explicação, que eu acho que é um contexto importante, né, Mari? A gente vai retomar o voto da ministra, mas até a presença do ministro Gilmar Mendes é, de novo, uma estratégia de resposta e de demonstração de unidade diante de um voto que foi tão divergente ontem.